Mascar chiclete parece um hábito moderno, não é? Mas, acredite ou não, essa prática existe há milhares de anos. Civilizações antigas já mascavam substâncias resinosas extraídas de árvores. Essas resinas, como o mastique e a resina de bétula, eram as gomas de mascar da antiguidade. As razões para mastigar essas resinas variavam. Algumas culturas as usavam para fins medicinais, acreditando em seus poderes curativos, como se fossem um chá de boldo para os males do estômago. Outras as mascavam por higiene bucal, pois a resina ajudava a limpar os dentes e refrescar o hálito. Imagine só, nossos ancestrais já se preocupavam com o bafo, tipo um café com alho pela manhã. Na Grécia Antiga, mascava-se o mastique, uma resina extraída do tronco da árvore Pistacia lentiscus. Essa resina, além de perfumar o hálito, era usada para branquear os dentes e fortalecer as gengivas, uma verdadeira escova de dentes da época. Os maias, na América Central, mascavam chicle, uma resina extraída de árvores sapodilas. Mascar chicle não era apenas um hábito individual, era também um ato social, como tomar um cafezinho com os amigos. Compartilhar um pedaço de resina era um gesto de amizade e hospitalidade entre os povos antigos, como quem oferece um brigadeiro na roda de conversa. Essa tradição milenar de mascar substâncias resinosas demonstra a necessidade humana de mastigar, um hábito que transcende culturas e o tempo, como o prazer de saborear um pão de queijo quentinho. O século XIX testemunhou a transformação da goma de mascar de um hábito ancestral para um produto comercial, assim como a invenção do telefone. A resina de abeto, importada da América Central, tornou-se popular na Europa e nos Estados Unidos, como se fosse a febre do momento. Era vendida em pequenas bolas ou bastões, muitas vezes aromatizados com especiarias, uma iguaria exótica. Entretanto, a resina de abeto tinha algumas desvantagens, como um bolo de cenoura que desanda. Era difícil de mastigar por muito tempo e perdia o sabor rapidamente. A busca por alternativas levou à experimentação com novos ingredientes, como um verdadeiro alquimista em busca da fórmula perfeita. Um nome que se destaca nesse período é o de Thomas Adams, um verdadeiro bandeirante da goma de mascar. Em 1869, ele teve a ideia de misturar a resina de chicle com açúcar e outros ingredientes. Uma combinação revolucionária, como misturar feijão com farofa. O resultado foi um chiclete mais macio, saboroso e duradouro. Uma verdadeira revolução, como a invenção do avião. Nascia assim a Adams Chewing Gum Company, a primeira empresa a produzir e comercializar chiclete em massa. Um marco histórico, como a primeira transmissão de rádio no Brasil. O sucesso da empresa impulsionou a popularização do chiclete como um produto de consumo, conquistando o público como o futebol conquistou os brasileiros. O século XX foi marcado por uma explosão de sabores e marcas no mundo da goma de mascar, como um carnaval de novidades. A invenção do chiclete de bolha, em 1928, por Walter Dimmer, revolucionou o mercado, como a bossa nova revolucionou a música brasileira. A textura mais elástica e a possibilidade de criar bolhas gigantescas conquistaram crianças e adultos, como quem descobre um novo sabor de picolé no verão. A partir daí, a criatividade na indústria do chiclete não teve limites. Era como soltar a imaginação num parque de diversões. Novos sabores, cores vibrantes e formatos inusitados inundaram as prateleiras das lojas, como água de coco gelada num dia de sol. O chiclete se tornou um símbolo da cultura pop, presente em filmes, músicas e programas de TV, como a figura do Saci Pererê no folclore brasileiro. Marcas icônicas como Wrigley's, Chiclets e Trident investiram em publicidade e marketing para conquistar a preferência dos consumidores, como o Guaraná Antártica conquistou os brasileiros. As embalagens se tornaram mais atraentes, com logotipos chamativos e personagens cativantes, como as embalagens de biscoito, que as crianças adoram colecionar.
Essa busca incessante por novidades e a competição acirrada entre as marcas impulsionaram a evolução do chiclete, que se tornou um produto cada vez mais sofisticado e diversificado, como a culinária brasileira que a cada dia reinventa seus sabores. A variedade de chicletes disponíveis hoje em dia é impressionante, como a variedade de frutas que encontramos em terras brasileiras. Dos sabores clássicos, como menta, hortelã e tutti-frutti, aos sabores exóticos como melancia, manga e liquia, há um chiclete para cada paladar, como existe um brigadeiro para cada gosto. Algumas marcas apostam em sabores inusitados, como café, chocolate e até pimenta, como quem experimenta um doce de leite com um toque de flor de sal. A diversidade não se limita aos sabores. Os ingredientes também evoluíram, como as receitas que passam de geração em geração. As resinas naturais foram substituídas por gomas sintéticas, mais estáveis e fáceis de trabalhar, como as panelas modernas que substituem as antigas de barro. Aditivos como adoçantes, aromatizantes e corantes permitem criar chicletes com características específicas, como temperos que realçam o sabor dos alimentos. Além dos chicletes tradicionais, existem opções sem açúcar, enriquecidas com vitaminas, com propriedades calmantes e até mesmo chicletes que auxiliam na concentração, como um cafezinho que nos mantém alertas. Essa diversificação atende às necessidades e preferências de diferentes públicos, como a música brasileira que agrada a todos os gostos. A indústria do chiclete se reinventa constantemente para acompanhar as tendências de consumo e oferecer produtos inovadores, como a moda que se renova a cada estação. O que o futuro reserva para o mundo do chiclete? Só o tempo dirá, assim como o futuro do Brasil, um país cheio de surpresas. A goma de mascar transcendeu sua função original de simples goma de mascar, como o futebol que se tornou paixão nacional. Ele se tornou um elemento da cultura pop, presente em filmes, músicas, programas de TV e até mesmo em obras de arte, como a imagem do Cristo Redentor que representa o Brasil para o mundo. Quem não se lembra do famoso chiclete rosa que a personagem Violet Wonka masca no filme A Fantástica Fábrica de Chocolate, um clássico como O Alto da Compadecida. O chiclete também serviu como fonte de inspiração para artistas. O escultor italiano Maurizio Savini, por exemplo, cria esculturas hiperrealistas, utilizando chiclete mascado, como o Aleijadinho que utilizava a madeira para criar suas obras-primas. Suas obras, que retratam desde celebridades até figuras históricas, impressionam pela riqueza de detalhes, como os trabalhos de Cândido Portinari, que retratam a alma brasileira. Além da cultura pop, o chiclete também deixou sua marca na história. Durante a Segunda Guerra Mundial, o chiclete era incluído nas rações dos soldados americanos, como se fosse um item de primeira necessidade, como o café para os soldados brasileiros. A mastigação ajudava a aliviar o estresse e a fortalecer os músculos da mandíbula, como um treino para os desafios da guerra. O chiclete se tornou um símbolo da cultura americana, exportado para o mundo todo, como o samba que conquistou o planeta. Mascar chiclete se tornou um ato corriqueiro, presente em diversos momentos do dia a dia, como tomar um cafezinho após o almoço. A versatilidade da goma de mascar extrapola o simples ato de mascar, como o talento brasileiro que vai além do futebol. O chiclete bolha, por exemplo, transcendeu sua função inicial e se tornou uma forma de entretenimento, como as rodas de capoeira que encantam o mundo. Concursos de bolhas gigantes e performances artísticas com chiclete atraem multidões ao redor do mundo, como os desfiles de carnaval que contagiam a todos. A arte também encontrou no chiclete um meio de expressão inusitado, como os artistas populares que transformam materiais simples em obras de arte. Artistas como o já mencionado Maurizio Savini utilizam o chiclete como matéria-prima para criar esculturas, pinturas e instalações,
como um artesão que utiliza o barro para criar suas peças. As cores vibrantes e a maleabilidade do chiclete permitem a criação de obras surpreendentemente realistas e originais, como a criatividade brasileira que transforma o comum em extraordinário. Além da arte, o chiclete também encontrou utilidade em áreas como a ciência e a tecnologia, como o Brasil que se destaca em pesquisas científicas. Pesquisadores desenvolveram chicletes biodegradáveis, que se decompõem rapidamente no meio ambiente, minimizando o problema do descarte inadequado, como soluções inovadoras para proteger a Amazônia. O chiclete, um produto aparentemente trivial, demonstra sua versatilidade ao ser utilizado de maneiras inusitadas e criativas, como o jeitinho brasileiro que encontra soluções para tudo. Sua capacidade de se adaptar e se reinventar garante sua presença marcante na cultura e na sociedade, como a ginga brasileira que encanta o mundo. A história da goma de mascar nos leva a uma viagem fascinante através dos tempos, como explorar as raízes da cultura brasileira. Desde as resinas mascadas por civilizações antigas, até os chicletes modernos com sabores exóticos e funções inusitadas, acompanhamos a evolução desse produto que se tornou parte da nossa cultura, como o café que se tornou parte do dia a dia do brasileiro. Ao conhecermos o passado do chiclete, podemos entender melhor seu presente, como ao entendermos a história do Brasil, compreendemos melhor o país que ele é hoje. A necessidade humana de mascar, presente desde os primórdios da humanidade, se reflete na popularidade duradoura desse produto, como a paixão brasileira por música que atravessa gerações. O chiclete evoluiu, se transformou e se adaptou às necessidades e desejos de cada época, como o Brasil que se molda aos desafios de cada tempo. Mastigar chiclete se tornou um ato corriqueiro, presente em diversos momentos do nosso dia a dia, como o hábito de tomar chimarrão no sul ou saborear um acarajé na Bahia. Seja para refrescar o hálito, aliviar o estresse ou simplesmente por prazer, o chiclete se tornou um companheiro inseparável para muitas pessoas, como um bom amigo que nos acompanha nas alegrias e desafios. Ao desvendarmos a história do chiclete, compreendemos que ele é muito mais do que uma simples goma de mascar. É um símbolo da cultura pop, um meio de expressão artística e um reflexo da nossa própria história, assim como o Brasil, um país rico em cultura, arte e história. Da próxima vez que mastigar um chiclete, lembre-se de sua longa e fascinante jornada através dos tempos, como quem relembra as histórias e tradições que moldaram a identidade brasileira.